Olá, vamos direto ao ponto. A data é 30 de janeiro de 2026. O Departamento de Justiça americano acaba de abrir as comportas. A última e maior leva de documentos da Lei de Transparência dos Arquivos Epstein está pública. E a escala disso é difícil até de descrever. São mais de 3 milhões de páginas, 2.000 vídeos, centenas de milhares de imagens, e-mails, rascunhos de diários, anotações do FBI, é um dilúvio de informações. Nossa missão aqui é tentar navegar por essa inundação, focando nas revelações que, explodiram online. Nos nomes poderosos que foram arrastados e nas conexões que, de repente, ficaram terrivelmente claras. Inclusive com o Brasil. E é fundamental a gente alinhar nossa abordagem desde o começo. O que vamos discutir são as alegações que estão nesses documentos e a narrativa que eles constroem. Certo. Não é nosso papel aqui validar ou provar nada, mas sim entender as implicações do que foi revelado. E olha, mal se começa a ler e um padrão salta aos olhos. Que padrão? A intersecção, perigosa entre poder, uma hipocrisia monumental e a arquitetura de uma rede global de influência e, principalmente, de chantagem. Para começar, o epicentro do terremoto inicial foi, sem dúvida, a elite do mundo da tecnologia. Pois é, e o nome que dominou tudo logo de cara foi o de Bill Gates. O que vazou foram rascunhos do próprio Epstein, quase como anotações para um futuro livro de chantagem. Exato. E o conteúdo é devastador. As alegações são de que Gates teria se envolvido com o que os documentos chamam de garotas russas, descritas como menores traficadas. E nesse processo teria contraído uma doença sexualmente transmissível. E o que choca não é só a alegação em si, mas o nível de detalhe humilhante que vem a seguir. Como assim? Em um estado de pânico absoluto, Gates teria implorado a Epstein por ajuda para conseguir antibióticos. E o plano era administrar esses remédios secretamente na sua então esposa Melinda Gates. Peraí, secretamente? Secretamente. As citações nos documentos são cruas. Falam em dar a Melinda de forma sorrateira. Há uma súplica desesperada para que Epstein apagasse e-mails que mencionavam não só a doença, mas até uma descrição de seu pênis. Nossa! Isso é um nível de detalhe que vai muito além da indiscrição. Parece calculado. Por que registrar algo tão específico e degradante? Exatamente, é aí que está o mecanismo. Pense nisso como um cofre. Epstein não guardava dinheiro, ele guardava os segredos mais sujos e humilhantes das pessoas mais poderosas do mundo. Sei. E ele tinha a chave de cada um desses cofres. Não basta saber que a pessoa traiu, sabe? Entendi. Para a chantagem funcionar de forma eficaz, você precisa do detalhe que a destrói, que a impede de sequer pensar em reagir. A humilhação é a corrente. E essa corrente parece ter mais elos, porque também apareceu o rascunho de uma carta de demissão de um médico ligado a Gates, um tal de Boris Nikolic. E na carta, ele admite ter participado de atividades moralmente inapropriadas, eticamente questionáveis e potencialmente ilegais. E tem mais, né? Ele menciona explicitamente ajudar Bill a obter drogas. A narrativa se encaixa perfeitamente. Totalmente. E o resultado foi uma combustão espontânea na internet. A imagem pública de Bill Gates, o filantropo... Quer salvar o mundo? Pois é, de repente foi justaposta a essa figura patética e depravada dos arquivos. Na plataforma X, a reação foi instantânea. Então é por isso que eles se divorciaram. Claro. E óbvio, uma avalanche de memes sobre a famácia secreta de Epstein, transformando a tragédia em piada como a internet sempre faz. Essa dissonância é brutal. E falando em figuras da tecnologia com imagens públicas muito fortes, os arquivos também foram implacáveis com Elon Musk. Só que de uma forma diferente. Não são notas sobre chantagem, mas os e-mails do próprio Musk. Sim, e os e-mails são diretos, ele não rodeia. Em uma troca de mensagens, a pergunta para Epstein é explícita. Qual será a festa mais selvagem em sua ilha? Mais selvagem. Exato. Ele deixa claro que não quer uma visita tranquila para conversar sobre ciência. Ele usa a expressão "preciso me soltar".
Mas os defensores dele poderiam argumentar que ele só queria dar uma festa, que a palavra selvagem não significa necessariamente algo ilegal. Os e-mails dão alguma pista de que ele sabia da natureza criminosa do que acontecia ali? Essa é a questão central. O contexto é tudo. Em 2012, 2013, a reputação da ilha de Epstein já era, no mínimo, sombria. Não era segredo. Aham. Então, quando alguém com o acesso à informação que Musk tinha insiste em pelo menos 16 e-mails em organizar uma visita, discutindo logística de helicóptero, a possibilidade de levar a esposa, Tallulah Riley e amigos... E o foco é a festa mais selvagem? Exato. Os documentos apresentam isso não como prova de um crime, mas como evidência de uma intenção clara. Uma busca ativa por aquele ambiente. Quer dizer, ele estava batendo na porta do inferno e pedindo para entrar na área VIP. A intenção documentada já é o problema. Precisamente. Isso cria um choque frontal com as negativas veementes e públicas que ele fez ao longo dos anos sobre qualquer ligação com Epstein. Certo. Os e-mails mostram um desejo ativo de participar e isso demoliu a narrativa dele. A percepção de hipocrisia dominou completamente as discussões online e, nesse caso, foram as próprias palavras dele que causaram o dano. Esse padrão de usar segredos e expor a hipocrisia como forma de controle não se limitava à tecnologia, né? Na verdade, quando a gente olha para a esfera política, parece que o jogo era ainda mais perigoso. E os arquivos vão direto ao topo, começando com um nome que esteve no centro de tudo por anos: Donald Trump. E a lista de alegações relacionadas a ele é extensa e muito grave. Os documentos compilam testemunhos que afirmam que Trump sabia sobre as garotas, que ele passava horas com uma vítima específica. Horas. Sim, e há alegações diretas de abuso, e coisas que parecem saídas de um filme de máfia. Tipo o quê? Ameaças de enterrar vítimas em um de seus campos de golfe. É um volume impressionante de acusações. E no meio de tudo isso, tem uma nota de uma fonte do FBI que é particularmente explosiva, alegando que Trump era comprometido por Israel. Como isso se encaixa na relação dele com Epstein? Os documentos sugerem que Epstein via Trump de uma maneira muito específica. Ele o descrevia como uma figura instável. A frase usada é beirando a insanidade. Borderline insane. Nossa! Mas, para um chantagista, essa instabilidade não é um defeito, é uma qualidade. Torna a pessoa um alvo ideal para manipulação. Alguém impulsivo, com muitos segredos e pouca disciplina. Então, para Epstein... Trump não era apenas um conhecido na agenda dele. Ele era visto como uma peça valiosa e volátil no jogo de poder. E falando em peças no governo, outro nome que surge com força é o de Howard Lutnick, o secretário de Comércio. Aqui, o problema não é tanto a natureza da acusação, mas a mentira documentada. Exato. É um caso clássico de quebra de confiança pública. A história oficial de Lutnick era que ele havia cortado todos os laços com Epstein em 2005, depois das primeiras acusações na Flórida. Uma postura firme, moral. Exato. O problema é que os registros de Epstein contam uma história bem diferente. E que história é essa? Os e-mails e registros de voo mostram um almoço de Lutnick com a família na ilha de Epstein em dezembro de 2012. Peraí, 2012? Sim, 7 anos depois do suposto corte de relações. E não para por aí. A comunicação entre os dois continuou, esporadicamente, até por volta de 2018. Caramba! Isso transforma a declaração pública dele não em uma precaução, mas em um engano deliberado vindo de uma das mais altas autoridades do governo. Ilustra a longevidade e a profundidade dessas conexões que deveriam ter sido incineradas. É a normalização do inaceitável. Manter contato com o criminoso sexual condenado enquanto se ocupa um cargo de confiança. A teia é vasta, mas é quando ela se torna geopolítica que a coisa fica realmente assustadora. E a figura central nessa transição é Steve Bannon. Sim, a relação entre Bannon e Epstein, conforme revelada nos textos, era surpreendentemente próxima. Amigável, são centenas de mensagens. Eles trocavam presentes caros, como relógios da Hermes. Presentes caros. Sim,
E Bannon pedia para usar o avião particular de Epstein, o infame Lolita Express. Chegaram até a planejar um documentário que Bannon dirigiria para tentar reabilitar a imagem pública de Epstein. Um documentário para limpar a imagem dele. Isso já mostra um nível de cumplicidade enorme. E é no meio dessa relação de compadrio que o Brasil entra na história, de uma forma muito direta. Exatamente. Nas trocas de mensagens durante a campanha eleitoral de 2018 no Brasil, Bannon e Epstein discutem abertamente o papel de Bannon como conselheiro informal de Jair Bolsonaro. Bannon se gaba dizendo que a campanha de Bolsonaro queria por perto, que ele estava ajudando nos bastidores. Então, espere um pouco. Estamos falando de um operador político americano em comunicação com um chantagista internacional condenado, discutindo nos bastidores a eleição de um presidente no Brasil? Qual o nível de risco que isso representa para a soberania de um país? O risco é máximo, porque não era uma conversa abstrata. As citações são literais. Eles falam em manter a coisa do Jair nos bastidores para não contaminar a campanha com a imagem de Bannon. Sei. Bannon chega a dizer categoricamente: Bolsonaro é o cara e se vangloria que meu garoto vai ganhar no primeiro turno. E Epstein age como um estrategista, aconselhando Bannon a só viajar para o Brasil depois da eleição, com a vitória garantida, para não gerar ruído. E qual era o interesse do próprio Epstein nisso tudo? Por que ele estaria tão envolvido em aconselhar sobre a eleição brasileira? Porque ele tinha seus próprios planos para o Brasil. E os documentos conectam os pontos. Há registro de solicitações e discussões de Epstein sobre a compra de grandes extensões de terra no Amapá. No Amapá. Exato. Uma região de fronteira, vulnerável, em plena Amazônia. Uma anotação menciona uma oferta de uma floresta tropical por 25 milhões de dólares. O plano, segundo o documento, era cultivar a terra e vender para os chineses. Cultivar e vender para os chineses, isso soa como um pretexto muito fraco para alguém como Epstein. Claro que sim. Essa não era uma compra de terra qualquer. O Amapá é uma área estratégica. As fontes e analistas que interpretam os documentos veem isso como a cabeça de ponte para uma operação sul-americana. Uma base de operações. Exato. Um lugar para expandir a rede de abuso, lavagem de dinheiro e chantagem para longe dos olhos do FBI e da mídia ocidental. Era um plano de expansão do império criminoso dele. E isso reforça a ideia de que a operação era verdadeiramente global, não? O Brasil não era um caso isolado. De forma alguma. O Brasil era apenas uma nova fronteira. Os documentos reforçam essa escala global a todo momento. Mencionam a ligação íntima com a inteligência israelense, o Mossad, através do ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak. Que era um visitante frequente, certo? Frequentíssimo, fotografado várias vezes entrando no apartamento de Epstein. E mencionam também trocas de mensagens sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, onde Epstein e seus contatos tratam a crise como uma oportunidade de ganhar influência com a Arábia Saudita e em Dubai. Ele operava num tabuleiro mundial. Além da geopolítica e da alta tecnologia, os arquivos parecem um catálogo doentio de comportamentos da elite cultural e financeira. Tem de tudo um pouco, desde fetiches bizarros até alegações de crueldade explícita. É um mergulho num abismo de depravação. E o padrão que emerge é o da degradação como moeda social. Por exemplo, a história que Epstein adorava contar sobre um amigo de Marla Maples, ex-esposa de Trump, que supostamente fazia sexo com sapatos. Com sapatos? Sim, é bizarro, é degradante e por isso mesmo era uma história que ele colecionava e repetia. E vai muito além disso. Nomes como Larry Summers, ex-secretário do Tesouro e reitor de Harvard, supostamente usando Epstein como seu wingman, seu parceiro de conquista. Aham. Ou Casey Wasserman, um gigante do entretenimento de Hollywood, perguntando a Ghislaine Maxwell quando a veria novamente vestindo uma roupa de couro apertada. O que esse tipo de conversa nos diz sobre a cultura que Epstein cultivava? Diz que a cumplicidade era a norma, que esse ambiente tóxico não apenas era tolerado, como era incentivado. As pessoas se sentiam à vontade para revelar os seus lados mais sombrios,
porque todos ao redor estavam fazendo o mesmo. Certo. E isso se estende a alegações ainda mais extremas que viralizaram. As menções ao príncipe Andrew amando um vídeo de tortura, ou a Les Wexner, o bilionário da Victoria's Secret, e uma referência a 34 garotas. Sem falar nas alegações sobre rituais e canibalismo que, embora mais difíceis de verificar, circulavam nesses ambientes. E essa cultura permeava tudo. Havia uma intersecção completa entre todos esses mundos. Lembro de ter lido um e-mail que descrevia uma after-party de um filme da diretora Mira Nair. Sei qual é. A festa foi na casa da Ghislaine Maxwell, e a lista de convidados incluía Bill Clinton e Jeff Bezos. Político, cineasta, bilionário da tecnologia, todos no mesmo metro quadrado, sob o mesmo teto. Donald Trump. Sempre ele. As alegações são muito diretas. A linguagem nos arquivos é brutal. Tem frases literais como "sabia sobre as garotas". Fala que ele teria passado horas com uma vítima específica e até alegações de abuso digital de menores. E o que me chama a atenção não são só os atos, mas o perfil psicológico que os documentos tentam traçar dele. Como assim? A descrição que aparece é de alguém quase insano e que tinha o hábito, de contar uma coisa diferente para cada um. Um manipulador? Exatamente. Um manipulador por natureza, segundo as anotações. E a partir daí, a coisa fica ainda mais sombria. Tem uma anotação sobre ameaças que ele teria feito, de enterrar vítimas num campo de golfe. Nossa! E a frase que atribuem a ele é, como as outras vadias. Mas o que realmente me pegou foi uma nota supostamente de uma fonte do FBI. Certo. A nota alega com todas as letras que ele estava comprometido por Israel. E aí... é aí que a história toda vira de cabeça para baixo. Totalmente. Porque a gente para de olhar para isso como só mais um escândalo de um bilionário com comportamento predatório, que já é horrível por si só. E começa a enxergar outra coisa, né? Sim, a alegação de estar comprometido transforma um problema pessoal, de caráter, em uma questão de segurança nacional. Peraí, comprometido? Isso é jargão de espionagem. Quer dizer, chantagem? É essa a implicação. Exatamente essa é a vulnerabilidade máxima. Se um líder de uma nação pode ser chantageado por uma potência estrangeira, ele não tem mais o controle das próprias decisões. Claro. E os documentos sugerem um mecanismo para isso. Epstein via Trump como esse cúmplice, instável, quase insano, mas justamente por isso valioso, fácil de manipular. Uma via de mão dupla. Perfeito. Trump dava a Epstein acesso à sua rede de poder e, em troca, recebia o quê? Fofocas, influência, acesso a mais vítimas. A sugestão é essa. E essa alegação, comprometido por Israel, viralizou de uma forma absurda online, né? Instantaneamente. Porque essa alegação, por mais bombástica que seja, ela não surge do nada. Ela se conecta a um outro padrão imenso que os arquivos revelam. A dimensão geopolítica. Essa alegação não é um ponto solto. É a ponta de um iceberg gigantesco que envolve espionagem internacional. A ligação. Através de uma figura central, o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak. Os arquivos detalham as visitas frequentes dele ao apartamento do Epstein em Nova York. Ok. Mas o mais chocante é o memorando do FBI. Ele afirma textualmente que Epstein pertence à inteligência. Peraí, pertence à inteligência num documento oficial do FBI? O que isso quer dizer na prática? Que ele era um espião? Um ativo? É a pergunta de $1 milhão, né? Se isso for verdade, a gente precisa reavaliar tudo sobre o Jeffrey Epstein. Tudo. Ele deixa de ser só um predador sexual bilionário e passa a ser visto como uma arma de inteligência usada para coletar segredos sujos de líderes mundiais e, quem sabe, influenciar decisões que afetam países inteiros. Então a rede de tráfico sexual seria o meio, não o fim. Exatamente. O meio para uma operação de chantagem geopolítica. Nossa, isso explicaria muita coisa, não? Toda aquela impunidade, aquele acordo judicial bizarro de 2008. Pois é, aquele passe livre que ele recebeu. Exato. Levanta suspeitas de que ele não era só um criminoso bem conectado, mas alguém com um nível de proteção estatal,
talvez de mais de um estado. A pergunta que fica no ar é: será que a justiça foi leniente porque ele era valioso demais para certos interesses? E as conexões geopolíticas não param por aí. Tem outra que é de cair o queixo, ligada ao assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018. Sim, essa parte é assustadora. Os arquivos têm e-mails trocados entre Epstein e Anas al-Rashid, um executivo da Dubai Ports World, logo depois do crime. E a frieza dele é o que choca. Ele não demonstra horror, ele analisa a situação como um jogo de poder. Totalmente. Ele diz coisas como, isso me cheira a algo maior, e aí começa a falar sobre a guerra de mídia, a aconselhar como os sauditas deveriam se posicionar com o governo Trump. Inacreditável. Um jornalista acaba de ser brutalmente assassinado e a reação dele é calcular os próximos lances no xadrez geopolítico. Isso mostra que ele não era um mero espectador. Ele se via como um jogador nesse tabuleiro. Ele tratava uma tragédia humana, uma crise diplomática, como uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para exercer influência, coletar informação e, quem sabe, criar novas alavancas de chantagem. Ele estava tão inserido nesses círculos de poder que se sentia confortável para dar conselhos estratégicos no momento de crise máxima. O que nos leva à rede dele. Porque para operar nesse nível, ele precisava de uma rede vasta. Poderosa. A teia de aranha. E a força da teia está na interconexão de todos os fios, né? Exato. E tem um exemplo que parece pequeno, mas que ilustra isso perfeitamente. Uma after party em 2009 na casa da Ghislaine Maxwell. Certo. Um evento social chique para o lançamento de um filme da diretora Mira Nai. Mas aí você olha a lista de e-mails de convidados. E quem tá lá? Bill Clinton e Jeff Bezos. E é aí que está o gênio do mal da operação. A presença de figuras desse calibre em eventos tipo aparentemente inofensivos cria uma camada de legitimidade. Normaliza a proximidade. Exato, normaliza. Torna socialmente aceitável. Se o ex-presidente dos Estados Unidos e o homem mais rico do mundo estão lá, quão ruim pode ser? Essa era a mensagem. E a lista de conexões internacionais é enorme. Nomes que talvez não tivessem tanta atenção antes. Por exemplo, Peter Mandelson, um figurão da política britânica. Certo. E do outro lado do espectro, Catherine Ruemmler, que era conselheira de ninguém menos que o presidente Obama. Dois mundos completamente diferentes. Exato. Com Mandelson, os e-mails mostram Epstein trocando dicas financeiras como se fossem dois colegas de mercado. Com a Ruemmler, uma pessoa no centro do poder americano, a conexão é social. Mas a pergunta que fica é: o que mais era discutido ali, né? Pois é, essa mistura de finanças, política, poder, em diferentes continentes, é o que tornava a teia tão resistente. Precisamente. Cada uma dessas conexões fortalecia todas as outras. Cada nome de peso emprestava sua credibilidade à rede, sabe? Tornando-a transnacional e muito mais difícil de desmantelar. Um círculo vicioso de cumplicidade. Ativa ou passiva. Eles criaram um ecossistema onde a presença de um validava do outro. E esse padrão se repete no mundo acadêmico e no entretenimento. O físico Lawrence Krauss, que já tinha suas próprias acusações, aparece propondo conferências com Epstein. Nomes como Kevin Spacey, Al Franken, Woody Allen, todos já envolvidos em escândalos, aparecem em listas de convidados. Sem falar nas fotos do Richard Branson sorrindo ao lado do Epstein. O que os documentos sugerem é a criação de um clube. Um clube dos intocáveis ou dos que se achavam intocáveis. Um ecossistema de conivência. Exato. A proximidade com a rede de Epstein parecia ser uma moeda de troca para obter status, acesso ou talvez até proteção mútua. Um ambiente tóxico onde o horror era convenientemente ignorado. E agora, a gente entra numa parte dos arquivos que francamente, é difícil até de descrever. São os detalhes bizarros. Grotescos. As anedotas que pintam um retrato de uma cultura de depravação que parece saída de um filme de terror. São esses detalhes que muitas vezes revelam a verdadeira natureza doentia do ambiente. Vão além do crime e entram no campo da psicopatia cultural. Totalmente.
Por exemplo, tem uma anedota sobre um amigo da Marla Maples, ex-esposa do Trump, que supostamente teria feito sexo com os sapatos dela. Meu Deus. E o Epstein teria compartilhado essa história de forma casual, como uma fofoca qualquer, com o líder espiritual Deepak Chopra. Quer dizer, o que leva alguém a contar uma coisa dessas? É o tipo de detalhe que parece ficção, mas está lá. E a casualidade é o que mais choca. Revela um universo moral completamente diferente, onde não há limites, não há tabus. Nenhum. Outro exemplo inacreditável. Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, uma das mentes econômicas mais poderosas do mundo, Certo? recebendo conselhos amorosos de Jeffrey Epstein, um predador sexual condenado atuando como conselheiro sentimental. A ironia é macabra. E fica progressivamente pior. Uma das alegações mais perturbadoras é de que o príncipe Andrew teria amado o vídeo de tortura. Ah, essa é pesadíssima. E os documentos fazem links com a morte de uma jovem de 13 anos. E tem mais. Um pedido de Casey Wasserman, um magnata do entretenimento, para ver a Ghislaine Maxwell em uma roupa de couro apertada. Que horror! A referência a Les Wexner, da Victoria's Secret, e 34 garotas. Sem falar nas menções passagens a rituais e canibalismo. E por mais chocantes que sejam, esses detalhes não são aleatórios. Eles serviam a um propósito dentro daquela cultura. Um propósito. Qual? A coleção e o compartilhamento de fetiches degradantes, a normalização da tortura, tudo isso funcionava como uma espécie de moeda de troca da depravação. Uma moeda de troca? Como assim? Era usada para criar laços, testar limites e, principalmente, para humilhar e chantagear. Era um clube exclusivo, onde os segredos mais sombrios e vergonhosos eram compartilhados. Então, ao participar, você se tornava cúmplice. E vulnerável ao mesmo tempo. A sua própria depravação se tornava a corrente que te prendia à rede. Não é à toa que temos como Elite Pedonetwork insana explodiram online. Elite come crianças. Exato. Essas histórias, por mais bizarras que pareçam, dão corpo ao que antes soava como teoria da conspiração para muita gente. Ok. Depois de mergulhar em tudo isso, a sensação que fica é que o buraco é infinitamente mais fundo do que se imaginava. Muito mais. O que temos é uma liberação de documentos que não expõem só crimes, mas uma doença sistêmica. As alegações conectam abuso de menores, chantagem, espionagem e uma cultura de cumplicidade que infectou os mais altos escalões do poder global. E a reação pública, os gritos de "ninguém foi preso", que ecoam nas redes, mostra uma percepção de que a verdadeira justiça ainda não foi feita. A sensação de impunidade persiste. A imagem final que os documentos pintam é a de Epstein não como um lobo solitário, mas como, o material descreve, um demônio facilitador. Sim, o epicentro de um império transnacional de dor e exploração, servindo a uma clientela e a cúmplices extremamente poderosos. É isso. E a condenação que emerge desses arquivos é universal para todos os envolvidos, seja por participação direta, por cumplicidade, por silêncio conivente ou só por frequentar as festas e fingir que nada estava acontecendo. Uma podridão moral que se autoprotegia. Exatamente. E o que fica para a gente refletir depois de tudo isso? Qual a grande questão que essa montanha de arquivos nos deixa? Olha, os arquivos revelam o que era alegado e conhecido dentro da rede, mas eles levantam uma questão ainda maior que eles não podem responder. E qual seria? Para além dos nomes individuais, a questão não é só quem estava na lista, mas por que essa lista pôde existir e operar com impunidade por tanto tempo. Quais as vulnerabilidades do sistema? Exatamente. Quais são as rachaduras nas nossas instituições políticas, financeiras e legais que permitiram que um monstro como esse crescesse à luz do dia? E talvez a pergunta mais inquietante de todas: o que nos garante que essas rachaduras já foram consertadas? Ou que outra rede, talvez ainda mais sofisticada, não esteja se formando neste exato momento? Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.